A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Matilde Santos com o tema A Parábola do Tesouro Escondido, do grupo Irmão Fritz. Meus irmãos, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui reunidos em nossa reunião de toda quinta-feira pelo grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz, trazendo hoje um tema que vem nos iluminar, nos fortalecer, nos encorajar, fazer-nos sentir sempre a presença do Cristo em nossa vida, nos guiando, nos orientando. O tema hoje trazido para todos nós pelo evangelista Mateus, contido no capítulo 13, no versículo 44, a parábola do tesouro escondido. Parábola esta que vem nos trazer o sentir dos ensinamentos do Cristo, que nos mostra o valor do crescimento espiritual com a visão agora à luz da doutrina espírita. O amor que nos envolve, este amor que o Cristo sempre nos traz a nos mostrar, a nos guiar, a nos fazer sentir, a experienciar, a evangelizar. Esta parábola, escrita e trazida então por Mateus, tão curta, mas que tão profunda é, que nos faz então refletir agora sobre a nossa caminhada aos ensinamentos do Cristo. E ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então a gente fica a pensar o que seria então esse tesouro escondido, que vale a pena a gente deixar tudo e a ele buscar. Entendemos então que esse tesouro é exatamente o reino dos céus. Mas o que será o reino dos céus? Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, já nos disse: o reino dos céus não vem com aparência exterior, porquanto o reino dos céus está dentro de vós. E aí Chico, no livro Ceifa de Luz, nos complementa ainda da seguinte forma: a mensagem é essa psicografada por Emmanuel, pelo Chico, trazido por Emmanuel, seu mentor. Disse-nos o Cristo: sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz por ser em si uma fonte de amor. Então a gente começa a pensar, a entender e a refletir que o nosso caminhar para desenvolvimento e para encontrar esse reino dos céus que vivem dentro de nós é exatamente que saibamos encontrar a nossa luz. Um grande exemplo que nós temos, com certeza, é Chico Xavier. Um ser que mudou o panorama do espiritismo, não só no Brasil, mas também no mundo. Você, quando sai daqui, vai lá conhecer onde ele vivia, né? Na casa da prece, você entra naquele quarto em que você abre os braços e quase você encosta. De tão pequeno. Só contém ali a cama que ele dormia, pequeniníssima. Às vezes a gente chegamos em nossos ambientes hoje de oração que dá o quê? Nossa, às vezes 10 vezes mais do que aquele ambiente ali que ele morava. E aí você se pergunta, o que aconteceu? Ele não pegou milhões de aviões e foi conhecer o mundo? Então o que aconteceu? O Chico realizou um processo interior tão profundo que começou a jorrar luz. Divulgar o espiritismo, montar o grupo da prece, traduzir as obras, fazer seminários, fazer encontros. Tudo isso era uma parte pequenina do trabalho. O trabalho mais difícil era ele se iluminar. Porque se um iluminasse, ilumina-se uma multidão. E temos muitos outros exemplos. Quantos Gandhis temos? Quantos Mandelas? Quantos Divaldo? Quantas Irmã Dulce?
A vibração é tão profunda que as pessoas são atraídas inconscientemente. Por isso é preciso colocar o foco em nosso campo espiritual. É preciso escolhermos a nossa evolução. É preciso que brilhe a nossa luz. Que se esta ao brilhar nada se esconde, e este é o nosso grande desafio, que Jesus já nos diz, brilhe a vossa luz, que a gente então consiga fazer isso. Os lugares no Brasil onde tivemos um grande avanço da doutrina é porque luzes brilharam. Chico em Uberaba, Eurípides Barçanufo em Sacramento, Divaldo em Salvador, Raul Teixeira em Niterói e tantos outros como Ivone Pereira de Amaral. Aqui em Ponte Nova, Sou Júlio Bravo, Tia Adélia, né? Quantos outros? Quantos? Sou Joaquim Godoy. Luzes que brilharam com tanta intensidade que o movimento explodiu e eles estão esperando para darmos prosseguimento. Estão esperando que agora brilhe a nossa luz. Na parábola do tesouro escondido no campo, Jesus enfatiza a felicidade, a aventura de quem encontra tais riquezas, a ponto de dispor de todos os demais bens que possui. Predomina nesta parábola o sentido de transformação espiritual pela aquisição das virtudes. Há um momento decisivo na vida de todos nós, caracterizado pela nossa transformação definitiva no bem, ou da conquista do reino do céu, se assim quisermos dizer, né? O tesouro escondido é igual ao reino dos céus. Espíritos já capazes de identificar suas reais necessidades para uma vida feliz. O tesouro encontrado representa o ápice do nosso esforço de transformação para o bem. O campo onde o tesouro foi encontrado indica o plano onde são desenvolvidas as experiências, a existência física e os diferentes, planos vibracionais. O Chico de novo consegue nos explicar isso, né? Tem uma passagem muito interessante dele que o Chico pergunta a Emmanuel o que é um criminoso. E aí Emmanuel responde, são todos nós, Chico, quando descobertos. E continua esclarecendo que caso não seja nesta vida, foi em pretéritas, mas que o Criador, que é justo e bom, não quer nos constranger e por isso ele nos proporciona, quando desejamos, os momentos dos acertos, com uma nova reencarnação, pois os processos educativos da vida são regidos pelo amor. Ah, pelo amor! Certa feita, Chico vai a uma cidade, pois iria receber o título de cidadão honorário. E ao chegar nessa cidade, ele encontra o juiz, o promotor, o prefeito, ou seja, todas as autoridades. E perguntam a ele aonde ele gostaria de ir para conhecer a cidade, né? Verificar ali. E aí Chico diz assim, eu quero ir na cadeia. Aí as autoridades perguntam assim, onde, Chico? Na cadeia. Nossa, mas a nossa cidade tem tantos locais bonitos. É lá mesmo que você quer ir? Ele diz, sim, é lá que eu quero ir. E ao chegar, ele entra, né, cumpre todos os trâmites para poder fazer o processo. E lá eles entram, trancam, né, todos novamente lá dentro, porque era assim que deveria. E aí Chico vira o delegado que o acompanhava e diz assim, quantos somos aqui? Olha que profundo isso. Quantos somos aqui? Em momento algum ele disse, quantos presos temos aqui? Não, ele não falou isso. Quantos somos aqui? Se igualando. Em uma outra visita a uma cadeia em Neves, aqui em Minas Gerais, um preso chamou e disse, Chico, por favor, queria falar com o senhor. E ele disse assim, pois não, meu filho. Ah, Chico, eu estou muito triste, porque antes eu tinha um nome. Hoje eu sou um número, nada mais que isso. E aí Chico responde a ele, ah, meu irmão, pois não fique, pois eu também sou. Sou conhecido pelo CPF, pela identidade, pelo PIS, então somos dois. Olha, gente, olha que misericórdia e que empatia, não é? Em momento nenhum ele validou aquilo ali, mas ele se colocou, né? Ele percebeu ali a dor daquele irmão. No livro Caminho, Verdade e Vida, afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior,
A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do tempo interior. Perguntaram para o Chico uma vez assim: Chico, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E as pessoas, Chico? Como elas são? Chico, e você? Eu continuo mesmo. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia, sem perder o equilíbrio. Misericórdia significa eu te aceito, eu te acolho, eu oro para que você melhore, faço tudo que puder para cooperar, mas sem perder meu equilíbrio, sem perder o meu equilíbrio. E aí a gente começa a perceber que a necessidade de transformação para o bem, ela precisa acontecer para que a gente então encontre esse reino que vai nos trazer paz, equilíbrio, sabedoria, amor, que a gente esbanje amor, que a gente sinta e ame, mas aquele amor ágape, que é aquele amor que Jesus nos exemplificou. Mas aí a gente pergunta assim, mas como proceder? Como? Conhecendo a si mesmo. Esta é a chave do nosso progresso individual. No livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, ele diz assim: o autoconhecimento permite ao indivíduo se conhecer profundamente, saber quem ele é e quais suas obrigações para consigo mesmo e para com a sociedade em que labora. Mas aí a gente fica assim, mas qual o meio prático e mais eficaz que tem para que a gente possa melhorar nessa vida, para que a gente possa resistir à atração do mal? Kardec, inclusive, já nos responde isso na questão 919. Então, olhem bem, vamos pensar qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. E aí Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos responde: um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo. E aí a gente começa a perceber que conhecemos toda a sabedoria da máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. E qual o meio de consegui-lo? Então, o que fazer, quando fazer e como fazer? E aí a gente percebe que na questão 919A a gente tem a resposta do o que fazer. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha que sério. Está aí o que fazer. Mas quando fazer? Na mesma resposta, na mesma questão, a gente tem a resposta. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então nós já sabemos quando realizar. Mas como fazer? Dirige, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censuraríeis, sobre se obras alguma, ação que não ousarias confessar. Começa a avaliar realmente aquilo que a gente está falando, né? Se aprovesse a Deus chamasse neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao adentrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Olha, temos aí então a nossa resposta, e Santo Agostinho, inclusive, nos diz: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis como há de alguém julgar a si mesmo? Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna, né?
Então a gente começa a perguntar: qual a razão de se utilizar a forma interrogativa? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o que suspeitemos, unicamente por não perguntarmos ou não avaliarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa nos traz de uma forma precisa. Muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos, até porque às vezes não queremos ouvir, né? Nós não queremos ouvir. Ela exige respostas categóricas, é sim ou é não, que não abrem lugar para qualquer alternativa, né? E pela soma que derem as respostas, nós poderemos computar se estamos bem ou se estamos mal. E aí vamos conduzindo a nossa formação. E então, meus irmãos, o próprio Mestre nos assevera que a sublime realização está no meio de nós, que a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, de esforço, de aplicação aos desígnios do nosso divino jardineiro, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas, meu irmão, excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiadamente pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje. Equilibra-te e vencerás. Esta mensagem está contida no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico, nos trazido pelo Emmanuel. E aí a gente percebe, e eu gostaria de finalizar a nossa reflexão dessa noite com uma mensagem, parte dela, aliás, né, que é a regra de vida dita por Fábio de Mello, onde ele nos diz assim: a gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria, abrace teus pais, enquanto estão aqui, que a vida, meus irmãos, a vida é trem-bala e a gente é só passageiro prestes a partir. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Fraterno abraço, meus irmãos. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.